Oi pessoal, aqui é o José Carlos, estou fazendo mais um vídeo sobre o CryptoHopper, desta vez fazendo uma revisitação do produto, pois meus últimos vídeos foram feitos por volta de março e abril de 2018 e nós estamos agora em setembro de 2018, então já se passaram aí quase 6 meses, né, dos vídeos anteriores. E o produto ele evoluiu bastante, novos recursos foram adicionados, a interface de configuração foi repaginada, né? Então, para que a gente possa atualizar as pessoas sobre essas novidades e também manter o vídeo atualizado com relação ao produto, eu resolvi fazer um novo vídeo. Diferente dos vídeos anteriores, esse vídeo aqui eu não farei ele tão curto, tá bom? Eu sei que ninguém gosta de vídeo muito longo no YouTube, mas não tem jeito. O CryptoHopper é um produto muito extenso, muito amplo, com muitos recursos, e tentar fazer um vídeo rápido significa ou deixar alguma coisa mal explicada ou deixar de abordar alguns aspectos, tá bom? Então eu prefiro fazer um vídeo um pouco maior, como se fosse aí um tutorialzinho mesmo, um mini curso, né, de introdução, para que quem assistir consiga entender do que se trata e possa até sair usando o produto, beleza? Então peço desculpas aí pela duração do vídeo, que vai ser mais longa. Bem, o que é o CryptoHopper, né? Em primeiro lugar, né, para você que está chegando agora aí no mundo das criptomoedas, não sabe do que a gente está falando, então o CryptoHopper ele é um robô para automação de trading, tá? Então o que é trading? Trading é o ato de você comprar e vender, né? Moedas, ações, enfim, né? Qualquer ativo, né, que você possa negociar. Geralmente você compra por um preço e vende por outro preço, e objetivando lucrar na diferença, né? E o trading de criptomoedas, ele não é diferente. Geralmente você compra as altcoins ou mesmo o Bitcoin e tenta vender por um preço maior do que você comprou. A ideia do CryptoHopper, como vários outros produtos que tem no mercado, é automatizar esse processo de acordo com estratégias que você mesmo define. Assim você não precisa ficar o tempo todo em frente ao computador, e o CryptoHopper vai conseguir fazer para você essas operações de compra e venda, objetivando aplicar a sua estratégia e obter os melhores resultados possíveis, tá bom? Então esse é o objetivo do CryptoHopper, automatizar operações de trading. Ele é uma aplicação que funciona na nuvem. Então você não precisa instalar nada, não precisa baixar nenhum programa, você consegue acessar ele a qualquer momento do dia ou da noite, a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Então você pode acessar a partir do seu computador de mesa, a partir do seu laptop, notebook, netbook, tablet, celular, smartphone, né, no caso, que tem um navegador, enfim. Onde você pode navegar na internet, você pode acessar o CryptoHopper, tá? E você não precisa estar assistindo ele, estar com a página aberta para o seu robô funcionar, ok? Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? O CryptoHopper ele é comercializado em 3 edições. Nós temos aqui a edição Bunny, o que em português seria o equivalente ao coelho, né? O que é a edição Bunny? É a mais simples de todas. Ela permite você fazer trading com até 15 moedas selecionadas, manter até 80 posições abertas e ter até 2 disparadores configurados, tá bom? A gente vai entrar em detalhes sobre o que são esses disparadores no momento oportuno, tá bom? E ele tem um intervalo de 10 minutos entre as execuções de estratégia, ok? Nós vamos também entrar em detalhes do que seria a execução de estratégia durante o vídeo, tá bom? Mas é bom vocês terem essa informação desde já, que ele tem um intervalo maior entre execuções de estratégia. Nós temos a segunda edição, que eles colocam aqui como a mais popular, né? Que é o Hare, ou Lebre, né? O Hare, ele te permite até 200 posições abertas, até 50 moedas selecionadas para trading, até 5 disparadores. E o intervalo entre as execuções de estratégia cai para 5 minutos, ok?
Então ele é um pouco mais rápido, né? Porque ele vai ter menos intervalo entre essas execuções. E por fim nós temos o Canguru, que é o mais avançado, né? Ele vai te permitir até 500 posições abertas, até 75 moedas selecionadas para trading. Ele permite que você ative uma opção para usar todas as moedas para sinais apenas, né? Também vamos falar sobre os sinais. E ele permite até 10 disparadores. O Canguru também suporta arbitragem, nós vamos falar sobre arbitragem, tá bom? E o intervalo entre execuções de estratégia cai para 2 minutos. Quanto maior o conjunto de recursos, né, e o desempenho do Crypto Hopper, né, de acordo com a sua edição, ele custa mais caro. Então o Bunny ou o Coelho custa $19 por mês, o Hare ou Lebre $49 por mês e o Canguru $99 por mês, ok? Quando você opera em mais que uma exchange ou em mais que uma base monetária, você vai precisar de mais que um Hopper para te atender, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você atue com Binance e Bittrex. Você vai precisar de contratar 2 Hoppers. Você atua em Binance, Bittrex e Poloniex. São 3 Hoppers e assim por diante. Tá? Não dá para usar a mesma assinatura para mais que uma exchange e nem para mais que uma base monetária na mesma exchange. Okay? Se você faz trading com base USDT, por exemplo, e também na base BTC, você vai precisar de 2 Hoppers. Embora nós não recomendamos mais que um robô operando na mesma exchange. Ok? Não é recomendado em virtude dos problemas que você pode ter, já que só existe uma carteira para cada moeda na exchange. Se você colocar 2 robôs e que possam fazer trade da mesma moeda, você vai ter sérios problemas, beleza? Ok, o Crypto Hopper, ele permite que você tenha uma licença trial, né, ou experimental, da categoria Bunny, tá, para 1 mês. Ou 30 dias, na verdade, né? Então, você não precisa, inclusive, entrar com nenhuma informação de pagamento, ou seja, sem nenhum compromisso, você pode se cadastrar e utilizar por 30 dias uma licença Bunny sem nenhuma restrição. Você vai ter as mesmas capacidades que alguém que está pagando pela licença Bunny, ok? Não tem nenhuma redução de capacidade porque você está na versão trial. Uma coisa importante é que a partir do momento que expirou o seu período da sua assinatura, seja trial ou paga, o robô para de funcionar. Entendeu? Então você precisa ficar ligado para renovar a sua assinatura antes que acabe o seu período, seja gratuito ou não, de utilização. Caso contrário, ele vai parar de comprar e vai parar de vender. Mesmo que a sua moeda estiver dando lucro, ele não vende e não permite que você faça operações de venda ou compra manuais, ok? Então, para ele trabalhar, precisa estar com a assinatura ativa, tá? Se você pagar através do PayPal, ele automaticamente ativa a renovação automática. Então é mais cômodo, você não tem que ficar se lembrando de pagar todo mês. Mas se você não quiser ter a renovação automática, tem pessoas que não gostam de ter esse tipo de compromisso, você pode pagar através de criptomoedas, e aí você tem que se lembrar de renovar todo mês, senão ele vai parar de funcionar, ok? O processo de inscrição no Crypto Hopper é extremamente simples. Você vai aqui no botão Sign Up, certo? Lá você vai colocar aqui o seu nome completo, né, first e last name, qual é o seu endereço de e-mail, obviamente tem que ser um endereço de e-mail válido, o nome de usuário e a senha que você vai usar para acesso ao Crypto Hopper, ok? É importante que você use uma senha complexa, porque se a sua senha for hackeada, a pessoa consegue acessar o seu Hopper. Então, eu recomendo senhas complexas. O Crypto Hopper também oferece o recurso de autenticação em 2 passos, usando aqueles aplicativos como o Google Authenticator ou o que eu mais gosto, que é o Auth, A-U-T-H-Y, que permite você
gerar os códigos para autenticação em 2 passos, que funciona como aqueles tokens que muitos bancos usam, né? Gera um número que não é aleatório, mas ele usa um algoritmo baseado na sua conta e mais o relógio para poder gerar um número único e validar que você realmente tem direito de acessar a conta, ok? Com a autenticação em 2 passos, você ganhará maior segurança na sua conta, tá? Você também está concordando com os termos do serviço quando você se cadastra, tá? É bom você ler os termos do serviço por via das dúvidas. Você nunca deve concordar com uma coisa sem ler antes. E se você não concordar, não se inscreva, ok? Eu sei que a maioria das pessoas não lê isso aqui porque dizem que não tem tempo, mas depois acabam reclamando de coisas que concordaram no início. Então, é uma boa ideia você ler os termos de serviço, de qualquer serviço que você assina, tá bom? E aqui você tem a opção de assinar automaticamente a newsletter da CryptoHopper, que traz sempre as novidades. É interessante você estar ligado toda vez que eles lançam novos recursos, ou corrigem algum bug importante, ou lançam promoções, enfim, você vai ficar antenado e ligado com o que está acontecendo, ok? Então aqui eu vou colocar aqui, eu vou criar uma conta para fazer esse vídeo especificamente, para a gente começar 100% do zero, tá? Então eu vou colocar aqui, como JC Trial, vou colocar aqui JC Trial, colocar um endereço aqui que eu criei já antes de chegarmos para esse vídeo. Vou usar o meu login como JC Trial e vou cadastrar uma senha para acessar. Ó, ele está dizendo que a minha senha é fraca, então eu vou melhorar aqui a minha senha. Agora a minha senha é forte, não é a das mais fortes, mas ele aceitou, ok? E aqui eu vou dar o sign up para concluir o cadastro para utilizar os meus 30 dias gratuitos do CryptoHopper, ok? Observe que ele vai mandar um e-mail para mim com um link, né, para eu confirmar a minha conta, ok? Eu vou, obviamente, pausar o vídeo enquanto eu acesso o meu e-mail. Ok, então eu já ativei a minha conta usando o link que eu recebi no e-mail, ok? E já estou aqui pronto para fazer login. Coloquei o meu nome de usuário e a minha senha. Eu não habilitei ainda a autenticação em 2 passos. Então, por isso, eu não vou usar, obviamente. Aqui eu clico no Remember Me, porque eu quero que ele lembre a meu login e senha para eu não ter que digitar novamente. E clico no botão Login, ok? A partir do momento que eu cliquei no botão Login, que o meu login e senha estejam corretos, nós teremos então o primeiro acesso ao CryptoHopper. Observe que ele já mostra aqui que a minha assinatura é um Bunny Trial, então ele já habilitou para mim uma assinatura gratuita para meus 30 dias. E aqui eu posso começar com um assistente de configuração, tá? Ou eu posso sair do assistente de configuração, né, obviamente. Mas é claro que se eu quero usar a ferramenta, eu vou começar com o assistente de configuração. Perfeito? Então aqui nós vamos, o primeiro passo é se conectar com a minha exchange, tá? Eles têm agora uma parceria mais forte com a Huobi. A Huobi é uma grande exchange que vem crescendo aí de uma forma impressionante. E eles têm aqui um esquema para você conseguir um pacote VIP1 que vai dar 10% de desconto nas taxas, né, de cada trade. E isso, só para você ter uma ideia, isso já custaria 120 HBT, que é a moeda da Huobi. Tá? Então você já economizaria isso para ter um pacote mais avançado. Mas nesse caso nós não vamos usar a Huobi, porque nós vamos para a Binance, que é a exchange mais popular, né, que a maioria das pessoas está usando efetivamente, né? E assim ela vai servir mais facilmente para os nossos propósitos, tá? Eu vou escolher a Binance, mas observe que o CryptoHopper ele suporta diversas exchanges, né? Você tem aqui a Poloniex, a Kraken, a Bittrex, a Coinbase Pro, a antiga GDAX, a KuCoin, a Cryptopia e a Bitfinex, ok? Então todas essas são suportadas, tá bom? Então nós vamos prosseguir com o nosso vídeo usando a Binance ou Binance,
como preferir. O primeiro passo é entrar com a minha chave de API. Tá? O que é a chave de API? São chaves que vão permitir o CryptoHopper operar na sua exchange. Ok? Então, para que eu possa utilizar o CryptoHopper com a minha exchange, eu necessito dar essa permissão a ele através da chave de API. Como é que eu gero a chave de API? O procedimento ele varia de uma exchange para outra. Ok? Eu vou demonstrar para vocês o procedimento na Binance, ou Binance. Tá? O procedimento não é muito diferente nas outras. O que você deve prestar atenção? São dois aspectos apenas. Tá? A sua chave de API não deve, em hipótese alguma, ter a permissão de saque ou withdrawal, ok? Essa permissão você não deve dar para as chaves de API que você vai gerar. Por quê? Porque senão essa chave teria permissão para sacar dinheiro da sua conta, tá? E imagine que ocorra algum incidente de segurança e as chaves de API sejam roubadas, né? Então você poderia ter os seus fundos retirados da sua exchange. E eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? E outra coisa, algumas exchanges oferecem a opção de você restringir a faixa de endereços IPs que terão acesso a fazer trade usando suas chaves de API. Você não deve habilitar isso, porque a rede do CryptoHopper é uma rede muito ampla, frequentemente eles mudam, né, ampliam, né, os servidores, então é impossível prever quais os endereços IPs que vão estar acessando a sua conta. Por isso você não pode habilitar essas restrições de endereço IP. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha na minha conta da Binance e vamos criar uma chave de API para que a gente possa conectar o CryptoHopper. Então eu vou abrir aqui uma segunda aba no meu navegador. Vou entrar em binance.com. Certo? Vou clicar aqui em login. Binance pode ser operado em outros idiomas, ok? Eu vou manter o idioma em inglês aqui nesse vídeo. Aí aqui eu tenho que fornecer o e-mail e a senha, que eu já estou cadastrado na Binance. E em seguida, passar eventualmente por um CAPTCHA, né, que eles oferecem, um CAPTCHA chinês, mas não é complicado de passar. E se eu tiver habilitado a autenticação em 2 passos na minha conta, que isso é praticamente obrigatório, senão você não consegue nem depositar, eu tenho que fornecer o código para autenticação em 2 passos, certo? Então eu vou aqui fazer o meu login na Binance. Então eu já coloquei aqui o meu nome de usuário e senha. Vou passar pelo CAPTCHA chinês. Ele disse que eu venci 97% dos usuários pela minha velocidade. E agora eu vou colocar o meu código de autenticação do Google. Então, no caso, eu estou aqui agora acessando o meu celular, a minha aplicação Authy. Vou pegar aqui o meu código de autenticação do Google. E sucesso, consegui acessar a minha conta da Binance ou da Binance. E agora eu tenho aqui, ó, eu já caí na página de conta, né? Onde eu tenho aqui a parte de API, ó, configurações de API, tá? Se você não tiver lá, é só vir nesse bonequinho aqui e clicar em Account. Você cai nessa página aqui, ok? Em API Setting, eu posso criar várias chaves de API. Eu tenho, por exemplo, aqui uma que eu uso na Tricomas, com essa conta, certo? E aqui eu vou criar uma para o CryptoHopper. Então eu vou dizer aqui, CryptoHopper, criar nova chave, ok? Observem que eu estou fazendo aqui uma coisa que eu não recomendo, né? Que é usar mais que um robô na mesma conta. Mas aqui é só por o vídeo, né, gente? Então, obviamente que eu não vou manter essa conta do CryptoHopper operando nessa conta, porque eu já uso o CryptoHopper com outras contas, tá? Então aqui é só para a gente demonstrar mesmo no vídeo. Então eu dou um nome para a chave, clico no botão Create New Key. Mais uma vez ele pede o meu código de autenticação do Google.
eu forneço. Por segurança, a Binance me manda um link para o meu e-mail para confirmar se realmente eu quero criar uma chave de API. E aí eu vou lá pegar esse link para poder ativar a minha API. Após clicar no meu link de API, né, no meu link que veio para o e-mail para validar a API, eu recebo essa mensagem, API created, e eu sou jogado de volta na minha página de APIs aqui da Binance, né? Agora, observe que eu tenho aqui ó, API Key e a Secret Key. São duas chaves, ok? Essas chaves, obviamente, que eu vou revogar depois que eu terminar o vídeo. Então, não adianta querer copiar elas para acessar minha conta. Né? Brincadeirinha. De qualquer forma, observe que nessa de baixo não aparece a minha chave secreta. Então, aqui também não vai aparecer, tá? Se eu voltar para essa página daqui a 30 minutos, ela não aparece mais. Então, eu vou precisar ser rápido e copiar essas chaves lá para o CryptoHopper. Eu vou usar aqui o recurso copiar e colar, então eu vou daqui para cá e daqui para cá, né? Copiei as duas chaves, aí eu dou Next, certo? Agora, o CryptoHopper, ele está me dando opções de selecionar um template, assinar as sinais ou configurar você mesmo. Olha que legal. Nós temos as três opções, tá? O que significa selecionar um template? Significa que você pega um conjunto de configurações pré-definidas que o CryptoHopper já disponibiliza para você. Você ganha tempo, o seu robô já está em poucos minutos em condições de operar, ok? Não quer dizer que você vai ter muito sucesso, mas ele vai estar pronto para operar com as configurações básicas necessárias. O que é o Subscribe to Signals, ou assinar os sinais, tá? Você consegue, através do CryptoHopper, se inscrever a serviços de sinais gratuitos ou pagos que vão fornecer para você recomendações de compra, indicando quais as melhores moedas para você comprar em determinado momento, para facilitar a sua operação de trading, ok? Então, é uma opção que você tem. E o Configure Yourself é que vai permitir que você mesmo faça as suas configurações. Eu vou seguir esse caminho aqui porque eu quero mostrar para você as opções que tem, ok? Mas, na teoria, você poderia ir por qualquer um desses caminhos aqui e nós vamos falar, inclusive, sobre sinais também, tá bom, gente? Então, eu vou no Configure Yourself, tá? E aqui eu tenho as configurações do meu Hopper, ok? Observe que são bastante opções aqui para a gente configurar. Então vamos começar batizando o nosso robô. Você pode dar o nome que você quiser para ele, tá? Eu vou chamar ele de Binance, porque para mim é cômodo saber que é o robô da Binance. Se eu tiver um outro da Bittrex, vai aparecer com o nome da Bittrex e assim fica mais fácil para eu me organizar. Mas fique à vontade de colocar o nome que você quiser. Aqui eu tenho a base monetária, eu posso escolher de acordo com a exchange, tá, gente? Muitas vezes o usuário abre protocolo reclamando que só está aparecendo tais opções como base monetária. Mas é o que a exchange oferece. Tá? Se eu mudar de exchange, outras opções vão aparecer. Isso aqui não é o CryptoHopper que define, é a exchange que oferece as opções de base monetária. No caso, essas aqui são as opções para a Binance, né? Que é Bitcoin, Ethereum, USD Tether ou USDT, né? E a Binance Coin, né? Que é a BNB. Ok? Eu vou manter aqui o Bitcoin como base monetária e aqui eu posso escolher as minhas moedas. Ó. Quais moedas que eu vou utilizar para trabalhar, tá bom? Por enquanto eu não vou mudar essas opções, tá bom? Eu também não vou ativar meu robô ainda, né? Então eu vou deixar as opções padrão, tá? Por padrão ele traz essas moedas que estão entre as moedas de maior volume no mercado de criptomoedas. E por isso mesmo são moedas, entre aspas, mais confiáveis para se comprar. Mas na prática elas são moedas que, na minha opinião, tá, gente, não é opinião geral do mercado, não. É minha opinião. Elas não são boas para trading, elas são boas para holding. Ou seja, são moedas boas para você comprar e guardar para vender no futuro, porque elas têm um potencial de valorização incrível. Mas são moedas que elas tendem a cair e subir bastante e muitas vezes demora muito para você conseguir vender com lucro em virtude da alta volatilidade delas, tá? Eu já vi muita gente reclamar de ficar aí com
com as famosas bags vermelhas dessas moedas e não conseguir se livrar delas, tá bom? Mas por enquanto eu vou manter essa seleção, que não é o momento de falar da seleção de moedas. Aqui nós temos o Maximum BTC Amount Allocated. Essa é uma opção muito importante. Aqui você consegue limitar quanto em Bitcoin, né, porque eu estou usando a moeda Bitcoin, né, quanto em Bitcoin do meu capital eu quero que o CryptoHopper possa operar. Tá? Então imagina que você tem aí um Bitcoin, mas você não quer que o CryptoHopper utilize todo o seu capital para trading. Você quer, por exemplo, usar metade do seu capital. Então eu poderia colocar aqui 0,5, por exemplo. Indica que eu quero que ele use meio Bitcoin para trading. Tá? Vamos imaginar, não, eu não tenho tudo isso, eu tenho só 0,2. E eu quero que ele use 0,1. Não tem problema, ok? Via de regra, você tem duas formas aqui de você seguir, tá? Se você busca ampliar os seus bitcoins através de compounding, né, que seria o investimento composto, o ideal é você não preencher esse campo. E aí ele vai usar 100% do seu capital para trading. É mais arriscado, tá? Eu recomendaria fazer isso, por exemplo, no mercado bull, né, quando o mercado está subindo, né? As moedas estão valorizando, o Bitcoin está valorizando, está tudo às mil maravilhas. Agora, como nós estamos no mercado bear, agora em setembro, perto do final de setembro de 2018, é sempre bom você reservar parte do seu capital. Então, eu recomendaria, né, eu nem deveria estar fazendo isso nesse vídeo, mas eu recomendaria você reservar aí entre 50%, no mínimo 30% do seu capital, para que esse capital de sobra que você tem possa te ajudar num momento de aperto, né? Seja para fazer DCA, depois eu vou explicar o que é o DCA, seja para você, de repente, comprar moedas que estão em liquidação, né? Quando você tem aquelas quedas muito grandes de mercado e as moedas ficam com preço muito bom, ok? Mas aqui, só para ilustrar, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,2. Eu vou reservar só 0,2 do meu capital para a operação do CryptoHopper. Tá? O mínimo BTC Amount per Order, isso aqui é um parâmetro que você tem que consultar na sua exchange. Porque para orientar o CryptoHopper, qual o tamanho mínimo de ordem que a sua exchange permite. Tá? Eu até acho que o CryptoHopper já poderia trazer isso preenchido, mas ele não traz. Então, por exemplo, no caso da Binance, ela permite ordens a partir de 0,001, ok? Se eu colocar esse valor, estaria correto, mas não quer dizer que é o mais recomendado. Por quê? Porque se você compra uma moeda com 0,001 e imagina que a sua ordem ela não foi preenchida totalmente, ela foi preenchida parcialmente. Então você conseguiu comprar a moeda, mas você não consegue vender. Porque na hora que você for tentar vender, a exchange vai reclamar que a sua ordem não atinge o valor mínimo para venda. Entendeu? Então, isso é uma situação que você tem que se precaver. Outra situação que você tem que se precaver é o seguinte: a moeda caiu de preço. E você quer vender ela, seja pelo seu stop loss, seja para se livrar dela mesmo, porque você não quer que continue perdendo valor. Se você comprou pelo mínimo, na hora que ela caiu de preço, você já não consegue vender, entendeu? Então eu recomendo que você coloque 10 a 20% acima do mínimo para te dar uma segurança nessas duas situações. Tá? No caso aqui eu vou colocar um 2 aqui, que significa 20% a mais, ok? Na verdade é um valor quase irrisório, tá bom, gente? Aqui nós temos o Percentage by Amount, ou seja, quantos por cento dos meus fundos o CryptoHopper vai comprar em cada ordem, tá bom? Essa configuração é importantíssima, porque é ela que vai determinar, acima de tudo, a quantidade de ordens que você vai ter. Nós sabemos que o Bunny Trial me permite ter até 15 moedas e até 80 posições abertas, ok? Mas dificilmente você vai trabalhar com 80 posições, né? Fica complicado de administrar tantas posições abertas. Eu não sei se eu acho que eu não falei para vocês o que é uma posição, né? Alguns usuários que estão começando aí no mercado podem não entender o que é uma posição, ok? Então deixa eu explicar isso rapidamente antes de prosseguir. Quando você compra uma moeda para você vender, você entra com uma ordem de compra, tá? Você já se prepara para vender por um determinado preço ou com um determinado percentual de lucro,
E você, opcionalmente, define um stop loss, que é um ponto de que você vai vender se aquilo começar a dar para trás, né, começar a dar prejuízo, para evitar que dê um prejuízo muito grande, ok? A partir do momento que você colocou tudo isso, ou seja, colocou sua ordem de compra, definiu como é que você vai vender e se protegeu ou não com o seu stop loss, nós dizemos que você está posicionado, ok? Então você tem uma posição e essa posição ela é considerada aberta até o momento que você vende ela. Seja com lucro, seja com prejuízo. Mas enquanto você comprou e ainda não vendeu, é uma posição aberta, ok? Então essas 80 posições abertas é isso. Você pode ter até 80 compras efetuadas que ainda não foram vendidas, tá bom? Então aqui, ó, eu colocando 2% dos meus fundos por posição, significa que eu terei até 50 posições abertas. Ok? Porque 50 vezes 2 é igual a 100. Né? 100% dividido por 2 dá 50 posições. Ok? Vamos imaginar que eu não quero trabalhar com 50 posições abertas. Eu quero trabalhar com menos. Eu posso aqui aumentar o meu percentage by amount. Tá? Por exemplo, perto de 5%. Aqui. Esse slider aqui não foi uma ideia muito boa que o CryptoHopper teve. Antigamente você tinha que digitar esse percentual. Mas é como ele funciona hoje, tá? Então eu vou tentar colocar aqui a 4,98, que é perto de 5%, o que significa que eu terei por volta de 20 posições abertas, ok? Então é aqui que você define mais ou menos a quantidade de posições abertas que você vai ter. Embora exista um outro campo para você dizer o número máximo de posições abertas que você quer, tá bom? Bem, agora que eu defini aqui as minhas configurações básicas, eu vou definir a minha estratégia, tá? Qual que será a minha estratégia para comprar as moedas, tá? Então aqui, ó, escolha uma estratégia de compra para o seu Hopper, tá? Inclusive aqui ele tem um tutorialzinho com mais detalhes, tá bom? Eu até aconselho vocês lerem se vocês ainda não mexeram com o Hopper antes. Aqui nós temos a primeira opção, que é a tendência de subida. O que é isso? Ele vai tentar comprar qualquer moeda que estiver valorizando, tá? Essa estratégia é muito boa se você quer, por exemplo, pegar qualquer moeda que estiver valorizando e conseguir ali 1, 2% de lucro em cima dela. Okay? É uma estratégia válida e que funciona bastante bem. Ou buy the dip. O que é isso aqui? Comprar no fundo, né? Comprar no preço mais baixo possível. Então ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar uma estratégia baseada em RSI, né? Que vai te permitir comprar a moeda quando o preço dela estiver mais baixo, ou seja, ela estiver na condição de sobrevendida, ok? Foge do propósito desse vídeo explicar sobre análise técnica, tá bom, gente? Talvez eu fale alguma coisa ao longo, mas foge do propósito, beleza? Então, se você não sabe o que é RSI, o que é DIP, essas coisas, você pode pesquisar, é muito tranquilo de encontrar isso na internet, tá bom? Aqui no caso ele está usando uma combinação de RSI, Stochastic RSI e Stochastic. Okay? São 3 indicadores técnicos para confirmar que o preço da moeda está lá embaixo. E a ideia é, comprando lá embaixo, você teoricamente consegue obter um lucro maior na venda, desde que ela valorize, é lógico, né? Aí nós temos essa aqui que é Buy Extreme Dips, ou seja, comprar quando o preço estiver realmente no fundo do fundo. Se você escolher essa estratégia, você vai ter compras teoricamente mais seguras. Ou seja, dificilmente a moeda vai cair depois que comprar. Mas a ocorrência de compras que você vai ter vai ser mais rara. Certo? Porque são poucas as moedas que batem nesses níveis aqui de RSI e de Stochastic que ele está utilizando, tá bom? Aqui nós temos a Bollinger Bands, é uma estratégia bem interessante, tá? As bandas de Bollinger, elas utilizam informação estatística dos preços, né? Calculando o desvio padrão das últimas 20 leituras de preço e colocando 2 desvio padrão para cima do preço, 2 desvio padrão para baixo do preço. A ideia é que mais de 90% do tempo, o preço fica nesse limite. Então, com as Bollinger Bands, você consegue estimar até onde o preço vai subir, até onde o preço vai cair. E com isso você consegue colocar suas ordens de compra e de venda para obter mais lucro. Tá? É uma estratégia muito boa. E você tem a opção Custom Advanced, onde você define manualmente a sua estratégia.
tá bom? Por enquanto, eu vou escolher essa estratégia aqui, ó, Upward Trends, ok? Vamos deixar ela ativada e vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo. Nós temos aqui Signals Only. O que é isso? Significa que eu não vou usar estratégia de análise técnica. Eu quero usar apenas sinais, ou seja, eu só quero que aqueles sinais que eu assinei, que vão me mandar as recomendações de compra, determine o que eu vou comprar. Ok? Isso é uma opção também. Você não precisa habilitar isso para usar sinais. Ok? Os sinais estão sempre disponíveis. Então, se você não habilitar isso, você pode usar sinais. Se você habilitar isso, você está desativando a estratégia de análise técnica e aí vai usar só os sinais. Tá certo? E aqui eu tenho o Take Profit, ou seja, quando chegar em quantos % de lucro que eu quero que venda, tá bom? Eu vou dizer que eu quero vender com 10% de lucro, tá bom? No mercado Bear, isso é loucura, né, gente? Mas basicamente é educacional isso aqui, depois eu vou explicar por quê. Bem, agora eu vou dar o Next, tá? Como eu fiquei muito tempo nessa página aqui, possivelmente a minha sessão vai expirar. Tá? Se isso acontecer, eu vou fazer um novo login e vou configurar manualmente tudo de novo para chegar até aqui, de forma que a gente possa prosseguir o vídeo. Vamos ver como é que acontece. Beleza, ele não perdeu a minha configuração, tá? Ele deu aqui um resumo do que eu configurei, e aqui eu tenho as opções, ó, Hopper habilitado, compra habilitado, venda habilitado, tá bom? Então eu vou desligar compra e vou desligar venda, eu não quero que ele comece a operar ainda, tá bom? Mas eu vou deixar o Hopper habilitado, porque eu quero que ele já conecte com a Binance e já possamos ver alguma coisa aí de comunicação do meu Hopper. Então aqui ele está terminando o meu Wizard. Se a minha sessão não expirou, nós teremos um Hopper devidamente configurado. E pelo comportamento dele deve ter expirado. Vamos ver aqui. Dar um reenviar. Ok, não perdi a configuração do Hopper, o Hopper está configurado. E quando vem essa mensagem aqui, ó, significa que o Hopper se conectou com sucesso com a Exchange. Ó que beleza. Aí eu dou o Close e ele já trouxe aqui para mim, ó, quanto que eu tenho de BTC lá na Exchange, tá? Já trouxe aqui, ó, as moedas que eu já tenho compradas lá, ó que beleza. Enfim, ele já está se comunicando com a minha Exchange e o Hopper já está, teoricamente, em condições de operar. Exceto que eu não habilitei ele nem para comprar, nem para vender. Tá certo? Perfeito? Então, vamos agora conversar um pouco sobre alguns detalhes aqui da dashboard do CryptoHopper antes da gente ajustar a configuração mais uma vez. Tá bom? Então, aqui nós temos... a dashboard do CryptoHopper ela é composta por vários painéis ou widgets, ok? Nós temos esse Summary Open Positions, que ele vai te dar um resumo das suas posições abertas. No caso ele não mostra nenhuma, porque realmente eu não tenho nenhuma, tá? Aqui mostraria um gráfico de pizza, né? De setores, né? E aqui quanto custou, qual o meu resultado atual, há quanto tempo em média minhas posições estão abertas e a quantidade de posições que eu tenho. Aqui nós temos um outro widget que me dá um resumo da minha operação. Então, quanto que eu já investi, quanto que eu tive de retorno, quantos por cento, quanto que eu tenho de ativos na Exchange, qual foi o meu start balance, ou seja, quanto de dinheiro eu comecei a minha operação. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é quanto eu tenho de Bitcoin e isso é quanto eu tenho somando todas as moedas. Né? Aqui eu tenho Open Orders, são quais as ordens que estão abertas, tá? O que é uma ordem aberta? É uma ordem que ela ainda não se efetivou, né? Pode ser uma ordem de compra, pode ser uma ordem de venda, né? Geralmente ela está aguardando ser processada pela Exchange, ser atendida pela Exchange. Então elas ficam aqui. Aqui vai aparecer minhas Open Positions, sendo que aqui eu tenho a parte de short e fundos reservados. Aqui ele vai mostrar minhas últimas 5 vendas. E aqui eu tenho o CryptoHopper Output, que é como se fosse o log do CryptoHopper. É sempre bom, gente, vocês habilitarem essa opção Live Feed, porque ela vai mostrar para você as atividades do CryptoHopper em tempo real. Né?
Aqui tudo que acontecer de agora em diante, ele vai mostrar aqui. Ó. Por exemplo, se eu vier aqui desativar o meu Hopper, né, e ativar ele de volta, ele vai registrar aqui, ó, Hopper foi desabilitado a partir da dashboard, Hopper foi habilitado a partir da dashboard. Então tudo que acontecer efetivamente do Hopper, tudo que ele estiver fazendo, ele vai mostrar aqui. E aqui eu tenho a saída do último sinal, né? Então se você estiver trabalhando com sinais, o último sinal recebido vai aparecer aqui. E também aqui no Crypto Hopper Output vai aparecer os eventos que geraram a partir desse sinal, né? O que ele fez para comprar a moeda. Aqui eu tenho um formulário de compra manual. Aqui você pode fazer compra manualmente de qualquer moeda, tá? Então vamos supor, eu quero comprar aqui a moeda Moneta, certo? Então eu venho aqui, ele já traz aqui, ó, quanto que eu vou comprar, ó, da moeda, né? Com base nos meus fundos. E aí eu posso aqui eventualmente mudar alguma coisa, né? Se eu quiser fazer a minha ordem de compra com outro preço, pode ver que o preço já subiu, né? Ou se eu quiser mudar a quantidade, né, para maior, né, porque eu tenho mais fundos do que isso, enfim. Tá? Aqui, por exemplo, eu posso querer colocar a minha ordem de preço a 441, por exemplo. Tá? Eu vi que o preço dela está caindo. E aqui eu tenho ainda como habilitar manualmente já quanto de lucro eu quero. Vamos supor, eu quero 5% de lucro nessa aqui. Ou eu quero vender pelo preço X. Eu posso escolher também o meu preço de venda. Tá? Imagina que eu estou usando sinais, o sinal me mandou lá uma informação de um alvo de venda, que essa moeda aqui vai atingir 500 satoshis. Então eu quero vender por 500 satoshis. Tá? Eu estou acreditando que vai ser vendida por 500 satoshis. Tá? Eu posso habilitar o Trailing Buy. Trailing Buy é um recurso muito bacana do Crypto Hopper. Ele permite você evitar de comprar uma moeda enquanto o preço dela está caindo. Ou seja, ele vai monitorar o preço, enquanto estiver caindo, ele não coloca a ordem de compra na exchange. A partir do momento que o preço começou a subir e subiu esse percentual que você informou sem cair, aí ele vai e compra. Olha que bacana. Eu vou usar esse recurso para demonstrar para vocês. E aqui eu vou colocar a ordem de compra manual, confirmo. Tá? Como eu solicitei trailing buy, né? Ele vai aparecer aqui, ó, nas minhas open ordem como um trailing buy. Tá? Então ele disse, ó, o preço dela agora é 436, agora está 437. Ó, tá vendo? Ele está monitorando ali. Então se ele perceber que ela subiu 0,2%, 0,02%, que é o que eu configurei no Trailing Buy, ele vai colocar a ordem de compra junto à Exchange. Observem que eu estou com compra desabilitada e consegui comprar. Né? Por quê? Porque eu estou usando o formulário de compra manual. Né? Obviamente que o formulário de compra manual ele tem precedência. Você consegue fazer compras manuais mantendo o formulário, a opção de compra automática desabilitada, ok? Então esse aqui define só as compras automáticas do robô, tá? Abaixo disso aqui eu tenho o painelzinho dos alvos, né? Ó que beleza, ó. O meu trailing buy chegou à conclusão que a moeda subiu o 0,02% e agora ele está colocando efetivamente uma ordem de compra junto à exchange. Nesse momento ele mudou de trailing buy para buy. Ainda é uma open order, né? Uma ordem aberta. Ele ainda não efetivou a compra, tá? Ele está aguardando agora a exchange colocar efetivamente a minha, completar, né? Atender a minha ordem, e agora efetivamente a moeda foi comprada, tá? Então eu já tenho uma primeira posição aberta aqui. O que eu estou vendo aqui? Ela entrou já negativa, Zé Carlos. Como é isso? A maioria das vezes que vocês comprarem, tá, a moeda vai entrar negativa. Tá? Mas por que isso? Tá? Eu não usei o trailing buy para evitar que ela entre caindo. Então, o fato dela aparecer negativa não significa que ela está caindo. Significa que o Crypto Hopper ele compra pelo preço de compra. Mas ele vende pelo preço de venda, gente. E o preço de venda é sempre menor que o preço de compra. Ok? Podem ver aqui, ó, o preço atual de compra é 440, o de venda é 439. Então ele vai calcular o seu resultado possível aqui com base no preço de venda, não no preço de compra.
Tá? Nesse momento agora o preço de compra e de venda está igual, mas é bem raro isso acontecer. Normalmente o preço de venda é menor. Tá bom? Por isso que na hora que você acabou de comprar, ela entra vermelha. Mas se a moeda efetivamente está subindo, ela muda para verde logo, que é o que aconteceu aqui. Nós já estamos com 0,23% de lucro. Na Binance, as taxas cobradas pela exchange, somando a compra e venda, dá 0,15%. Então eu já estou em lucro real nesse instante, nessa posição. Olha que beleza. Mas eu não vou vender agora, né? Eu falei para ele que eu quero vender com 5 quando chegar em 500 satoshis. Então ele só vai vender quando chegar em 500 satoshis. Será? Vamos ver. Ó. Clicando aqui no botão Info, eu tenho os detalhes da minha posição, certo? Então o que eu tenho aqui? Ó? O último preço é 439, né? O preço de compra é 440. A minha compra foi para o 438, ó que beleza, eu comprei barato, né? Comprei bem. E agora, se eu for aqui em Settings, eu tenho aqui configurado, ó, Take Profit at 13,38%. No caso, ele vai vender com 497, não 500. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele se baseia no percentual. E na hora de refazer o cálculo, deu 497, não deu 500. Tá? Se eu aumentar aqui ó, mais um pouquinho, 13,39, 13... eu posso chegar nos 500. Ó. Vamos lá. Aí, chegou nos 500, aí eu salvo. Então agora ele vai vender com 14,06%, porque eu sou teimoso e eu quero vender com 500 satoshis. Tá? Então eu posso ajustar isso aqui. Tá? E eu tenho outros recursos que eu posso ajustar aqui. Trailing stop loss, etc. Tá? Eu vou mostrar para vocês esses recursos aqui. Depois a gente vai configurar lá nas configurações básicas. Tá bom? Vamos falar primeiro sobre trailing stop loss. O que é trailing stop loss? Trailing stop loss, embora ele use o termo stop loss aí no nome, ele não tem a ver necessariamente com stop loss. Tá? Stop loss é outra coisa. A ideia do trailing stop loss é você evitar de perder lucro. Tá? Não é ter prejuízo, não. Tá? A ideia do trailing stop loss é o seguinte, a partir do momento que a moeda atingiu um percentual mínimo de lucro, você não quer mais correr risco de vender no prejuízo, certo? Você quer ter uma proteção para esse lucro, tá? Então você usa o trailing stop loss, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer para ele o seguinte, ó a partir do momento que a moeda tiver com 2% de lucro, eu não quero correr risco de perder. Então eu digo para ele armar o trailing stop loss em 2%. E aqui, ó, no trailing stop loss percentage, eu vou dizer para ele quantos por cento, se a moeda cair, eu quero que ele venda. Mas só a partir do momento que atingiu o lucro mínimo que eu quero. Então vamos dizer, eu quero colocar aqui 0,5. Tá? Então isso significa o seguinte, a partir do momento que deu 2% de lucro, no mínimo, ele vai monitorar o preço, e se ele cair 0,5% ou 0,5%, ele vende. Então se ela deu 2% e já começar a cair, caiu até 1,5% de lucro, ele vai vender com 1,5% de lucro. Então, para mim, é um número que está satisfatório. Agora, se ele continuar subindo, chegar a 3%, 4%, e aí começar a cair, ele vai vender com 3,5%. E assim por diante. Tá? Então, o trailing stop loss, ele permite que você proteja o seu lucro e, numa boa parte dos casos, almeje o máximo de lucro possível, dependendo da volatilidade da moeda. Tá? Para mercado bear, que é um mercado que está apertado, né, que as moedas estão mais caindo do que subindo, uma configuração como essa aqui funciona super bem. Já no mercado bull, né, vamos supor, as moedas estão bombando, estão dando 20%, 15%, 30% de lucro. Então, aí eu já usaria uma configuração mais agressiva. Eu armaria o trailing stop loss com 4,5% e só venderia se cair 1,5%. Certo? Porque eu estou confiando que no mínimo 4,5% vai dar. Certo? Então, essa configuração você deve ajustar de acordo com a situação do mercado. Aqui eu vou deixar do jeito que estava, tá? 0,5 e 2. Beleza? E vou salvar aqui a configuração. Uma outra coisa importante é o seguinte. A armação do trailing stop loss tem que ser
menor do que o seu percentual de lucro almejado, tá certo? Porque se você mandar armar o trailer stop loss acima do seu percentual de lucro almejado, ele nunca vai armar, né? Porque vai atingir o percentual de lucro e vai vender por aquele percentual de lucro e ponto final. Tá? Então nessa configuração aqui, a partir do momento que deu 2%, ele vai controlar o trailing stop loss e vai acompanhar a subida da moeda até no máximo 14,06%. Se atingir os 14,06%, ele vai vender com esse lucro. Ok? O que é o stop loss? Stop loss não. Stop loss é o seguinte: eu comprei a moeda, mas o preço começou a despencar e eu não quero correr o risco de que caia muito o preço, porque senão pode demorar para vender. Que nem agora, caiu 0,46%. Eu não quero correr o risco de perder dinheiro se de repente cair para 10% negativo. Então, é muito comum os traders quererem se proteger desse tipo de operação. Tá? Por mais que o mercado seja volátil e as moedas depois acabam subindo, muitas vezes é mais eficiente você perder aí um percentual pequeno na posição atual, recuperar os seus bitcoins e investir numa outra moeda que possa estar se comportando melhor. Tá? Então, nesse caso, a gente pode usar o stop loss para isso. Tá? Mas, Carlos, que percentual de stop loss eu uso? Isso é com você, gente. A gente não pode dar aconselhamento financeiro. Tá? Você tem que avaliar quanto que você está disposto a arriscar em cada trade, tá? No máximo, caso ela comece a ir para baixo. Tá? Normalmente a gente recomenda que se use um stop loss apertado, coisa assim de 2 a 4%, quando o mercado está bom. Né? Aliás, em qualquer situação de mercado. Se você quiser realmente não perder tempo com posições que estão indo para baixo. Né? Usar ali de 2 a 4% de stop loss. Só que usando um percentual muito baixo, isso pode significar que você vai ter muitas ordens batendo stop loss. Tá? Enquanto que se você usar um percentual um pouco maior, você vai diminuir as ocorrências de stop loss dessas posições. Tá bom? Eu atualmente tenho usado em torno de 5 a 6%, às vezes 3%, alguma posição que eu tenho confiança que dificilmente vai cair, tá? Por causa da volatilidade do mercado, tá bom? Para esse vídeo eu vou deixar em 2% para aumentar as chances de bater lá, né? Caso aconteça durante o vídeo, tá bom? E aqui eu salvei aí 2%. Observe que eu não pus negativo aqui, tá? Você não coloca negativo aqui, você coloca só positivo, mas ele sabe que é o percentual de perda que você está disposto a ter caso ela comece a cair demais. E você tem aqui o Auto Close Position. Se você quiser habilitar, você pode definir um tempo máximo de duração para a sua posição ficar aberta. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, você é o tipo da pessoa que não quer ficar com uma mesma posição aberta por mais que 2 dias, não importa se ela está dando lucro ou não. Tá? Porque pode ser que ela está dando lucro, mas não está chegando no percentual de lucro que você almeja. E você não quer ficar segurando muito tempo. Então você pode habilitar aqui, ó, Enable Auto Close after 2 days. Pronto. Tá? Quer dizer que se a posição ficou 2 dias aberta, ele vai vender. Não importa se ela está dando lucro ou prejuízo, ela sai daí e libera o capital para usar em outra posição. Tá? Se você estiver trabalhando com stop loss apertado, até acho viável usar esse tipo de posição, de configuração. Mas como o mercado ele é muito volátil e às vezes a posição pode levar aí alguns dias, né, uma semana, às vezes até algumas semanas para atingir o lucro, às vezes compensa você aguardar. Então você tem que ver que tipo de trader você é. Se você é um trader que tem paciência para aguardar, não habilite essa posição. Dê tempo para a moeda trazer o lucro que você quer. Ok? Aqui eu vou fechar, então, isso aqui tudo configuração dessa posição aberta que eu tenho aqui, ó, da MTH. Tá certo? Agora, todas essas configurações eu posso fazer para todas as minhas posições a partir da configuração básica. Assim eu não tenho que ficar entrando uma por uma para fazer. Tá? Como é que eu faço isso? Agora que o meu Hopper já está funcionando, embora ele não está habilitado a compra e venda, eu posso entrar nas configurações adicionais. Tá? Então aqui eu tenho como mudar a minha configuração de minhas chaves de API se eu precisar.
Posso habilitar notificações, por exemplo, eu gosto de receber e-mail toda vez que o CryptoHopper faz uma compra ou uma venda, então habilita a notificação em trade só, não habilita a notificação de erros. A parte de compras, aqui eu tenho minhas configurações de compras, tá? Isso aqui é importante da gente ajustar, tá? Então vamos falar um pouco sobre elas. Nosso vídeo já está com quase 1 hora, desculpa aí, gente. Acho que vai valer a pena. O que é percentage lower bid? Tá? Quando você compra, você pode querer comprar abaixo do preço de mercado. Ou seja, você entrar com um preço de compra abaixo do preço atual de mercado, esperando que a moeda vai cair um pouquinho e aí você compra, entendeu? A ideia é você tentar ganhar um lucro extra lá na frente. Na prática, isso aqui funciona muito pouco. Na maior parte dos casos, você tentar comprar abaixo do preço de mercado vai fazer com que a sua ordem de compra não seja preenchida. E aí você perde aquela oportunidade de compra. Por quê? Porque normalmente quando você receber um sinal, ou mesmo a sua estratégia de análise técnica, recomendar a compra de uma moeda, existe grande chance que o preço já está subindo. Então a probabilidade dele dar essa pequena queda e você conseguir comprar mais barato é bem pequena. Tá? Enquanto que se você comprar pelo preço de mercado, você entra na operação rapidamente, sem correr o risco de perder. Tá? Então, o que eu sugiro fazer? Não usar isso aqui, usar o trailing buy. Né? Porque o trailing buy ele faz o quê? Ele monitora se o preço está caindo antes de colocar a ordem. Mas a partir do momento que ele colocou a ordem, é porque o preço está subindo. Então eu coloco 0 aqui. Observe que esse 0,5 que está aparecendo aqui não é um valor real. Isso é um placeholder. Ou seja, ele só está ali aparecendo como um exemplo para você. Se você não colocar nada aqui, não está configurado. Então, colocando 0, eu vou fazer a compra pelo preço de mercado, que é a configuração que eu recomendo. Tá? O que é Max Open Time Buy? É o tempo máximo de espera que o CryptoHopper aguarda a exchange preencher a sua ordem. Às vezes pode demorar um pouco, dependendo do movimento do livro de ordens, dependendo do tráfego de rede, do desempenho da comunicação entre o CryptoHopper e a exchange, enfim. Mas eu não recomendo você colocar um tempo muito grande. Tá? Por quê? Imagina que está acontecendo um pump dump, que é aqueles movimentos em que o preço da moeda sobe que nem um foguete e depois despenca que nem um satélite que caiu da órbita. É muito perigoso você entrar nessas operações. Então imagina que você colocou um Max Open Time Buy muito grande, você entrou com um pedido de compra, a sua ordem não foi preenchida porque o preço subiu muito rápido. Tá? Porém, a sua ordem continua lá aguardando ser preenchida. E aí o preço sobe que nem um foguete e despenca em poucos minutos. E aí o que vai acontecer? Vai encontrar a sua ordem lá esperando para ser preenchida por aquele preço que despencou. E aí você vai comprar a moeda e o preço vai embora lá para baixo. Ele continua caindo, caindo, caindo. E aí provavelmente vai vender com o seu stop loss, ou se você não usa stop loss, você vai ficar com uma posição muito negativa. Tá? Então, o ideal é usar um Max Open Time Buy menor, mas ele não pode ser muito pequeno, senão corre o risco das suas ordens não serem preenchidas totalmente. Eu recomendo você usar de 2 a 3 minutos aqui. Tá? Para compra, nós vamos usar 3 minutos, para venda, nós vamos usar 2. Depois nós chegamos na página de venda, eu explico o porquê. Aqui eu tenho o Max Open Positions, ou seja, apesar de eu configurar na outra tela o o Percentage Buy Amount, né, que a gente deixou lá em 5% para ter 20 ordens, aqui eu também posso limitar o número máximo de posições. Então eu vou ser coerente, eu vou deixar aqui em 20 posições abertas, tá bom? Aqui eu tenho Max Percentage Open Positions per Coin. Isso aqui é o seguinte, quantos por cento das minhas posições eu posso ter a mesma moeda? Veja, eu estou numa licença Bunny. A minha Bunny só permite trabalhar com 15 moedas. Se eu quero ter 20 posições, eu vou ter moeda repetida. Não tem como fugir disso, certo? Mas eu não quero ter muitas posições da mesma moeda. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que eu quero ter no máximo 20% das minhas posições com a mesma moeda, o que significa, matematicamente, que eu vou ter até 4 posições com a mesma moeda. Acho que até muito. Vamos colocar em 10% então.
ver se eu consigo. Aqui, 10%. Isso. Então eu vou ter até 2 posições abertas por moeda, tá? Então evita de ter muitas posições da mesma moeda. Ok, only one open buy order per coin significa o seguinte, ele não vai, se eu habilitar isso aqui, ele não vai colocar uma nova ordem de compra se eu já tenho uma ordem de compra pendente para a mesma moeda, tá? Então isso aqui é coerente, né? É bom deixar habilitado. Only buy when there are positive pairs. Significa o seguinte, ele só vai comprar se a moeda tiver valorização positiva nas últimas 24 horas, tá? Você pode até habilitar isso aqui se você quiser, teoricamente, ter compras mais seguras. Mas na prática vai reduzir bastante a probabilidade de compra. Porque muitas vezes a moeda que mais interessa comprar é aquela que caiu de preço, que está às vezes negativa, mas que tem potencial de valorização. Ok? Aqui nós temos a opção do cooldown. O que é o cooldown? É evitar que ele faça uma nova compra após um certo tempo. Tipo assim, eu quero que ele compre no máximo uma moeda por hora. Tá? Eu não vejo muito sentido em habilitar isso, então eu vou desabilitar. Aqui eu vou salvar a minha configuração, apesar de eu ainda vou passar pelas outras telas, tá? Então a configuração foi salva. Por que é importante eu salvar aqui? O CryptoHopper ele tem gerenciamento de sessão. Se você ficar 20 minutos sem mudar de página, ou sem clicar em nenhum botão, a sua sessão expira, tá? Exceto se você estiver na dashboard. Quando você está na dashboard, a sessão não expira. Você pode deixar 24 horas por dia a sua dashboard aberta que você consegue assistir ela, tá bom? Então, como eu estou mexendo na configuração, eu não quero que expire. Vamos aqui na parte de Coins and Amounts, né? Então, aqui nós temos a minha seleção de moedas, que foi aquela que o CryptoHopper fez, tá? Eu posso manter essa seleção, ou não, né? Ou eu posso querer mudar, certo? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar um componente, né, que existe aí disponível para CryptoHopper, que ele facilita bastante a gente selecionar as moedas, né? Porque selecionar a moeda correta é uma coisa muito complicada. Existem algumas técnicas que você pode usar para isso, tá? Eu até recomendei algumas nos meus vídeos anteriores. Acho que eu vou até falar dessas técnicas, tá? Vamos lá. Se você vai usar a estratégia de análise técnica, tá? Para comprar, o ideal é que você selecione moedas que tenham um bom volume na sua exchange, tá? Para evitar de você cair em pump dump das chamadas shitcoins, né? Que aí você corre o risco de ter prejuízo, de ficar com posições desvalorizadas, etc. Mas como é que eu sei quais são as moedas que têm maior volume? É simples, lá na minha exchange, no caso aqui eu vou demonstrar para a Binance, tá? Eu venho aqui, por exemplo, no market da Binance, e aqui eu tenho as diversas bases monetárias e aqui as diversas moedas negociadas naquela base monetária. Então aqui eu estou olhando a base BTC. Aqui observe que eu posso ordenar por mudança ou por volume. Então eu vou querer ver o volume e clicando aqui nesse cabeçalho eu consigo ordenar por volume decrescente, tá? Observem que aqui ele está me mostrando quais as moedas que têm mais volume nesse momento na exchange. Então, com base nisso aqui, eu poderia fazer minha seleção de moedas, tá bom? Essa é uma das técnicas que você pode usar, tá? Eu recomendo que se você for usar essa técnica, que você não inclua as moedas que estiverem no top 10 da CoinMarketCap, tá? Que é o caso, por exemplo, de Ripple, Ethereum, o próprio EOS, a Cardano, Bitcoin Cash, tá? Essas moedas elas têm um volume muito grande, mas grande demais. O volume de negócio para ela mudar 0, alguma coisa por cento é muito grande. Então você comprando essas moedas, você tende a demorar muito mais tempo para atingir o lucro que você quer para vender. E corre risco, inclusive, de ter prejuízo, porque elas acompanham muito a variação do Bitcoin, né? Às vezes o Bitcoin cai bastante, elas caem juntos. Então eu sugiro que uma das técnicas que você pode usar é pegar as de maior volume, mas que não estão no top 10 do CoinMarketCap, né? Então aqui, ó, CoinMarketCap.
meu Deus, coinmarketcap.com. Esse é um site mais confiável para você saber o status do mercado de criptomoedas, tá? Então aqui, ó, tirando essas top aqui do CoinMarketCap, você pode pegar, né? Tirando as 10 maiores, né? Você já pode começar a pegar, tá? Hoje é um dia que o mercado está até bastante bom, né? Em relação aos últimos dias. Mas voltando aqui no CryptoHopper, essa é uma das técnicas que eu tenho, tá? Se você for trabalhar com sinais, o ideal é você solicitar ao seu provedor de sinais que te dê uma sugestão de moedas que você vai colocar na sua lista, certo? Ele deve ter alguma estatística indicando as melhores moedas para você colocar, com base nas que são mais frequentes nos sinais que eles emitem, tá bom? Essa é uma outra sugestão. A última delas é usar esse componente aqui, ó. Esse componente aqui chama-se CH Companion. Ele está disponível gratuitamente na internet, tá? Só você pesquisar CH Companion. Lá nos fóruns do CryptoHopper tem dicas de como instala, etc. Não é complicado. E basicamente o que ele faz? Ele permite que você especifique qual a sua exchange, a sua base monetária, o limite de moedas que ele pode selecionar para você. Você tem como colocar uma lista branca e uma lista negra, né? Que seria quais as moedas que eu gosto, quais as moedas que eu não quero. Qual o percentual mínimo de volatilidade que te interessa e qual o percentual máximo de mudança no dia que te interessa, entendeu? E também o filtro de ranqueamento que ele vai usar, né? Não tem muitas opções, mas esse Oscillators Rating funciona super bem. O CH Companion, ele utiliza os sinais do TradingView, que são sinais bastante bons, que recomendam compra ou compra forte, etc., das moedas. Então, clicando aqui no botão selecionar compra, selecionar as moedas, ele não só seleciona as moedas, como ele já preenche para mim, ó. Aí preencheu as 15 moedas para mim, de acordo com aquelas que estão melhor nesse momento na exchange, para você comprar. Olha que beleza, tá? E aí eu dei salvar na minha configuração, porque eu já tenho uma seleção de moedas feita, tá? Ok, esses parâmetros aqui nós já conversamos, eu não vou repetir, né? Vamos falar aqui da parte de estratégia, tá? Nós escolhemos uma estratégia, certo? Só que ele montou pra gente aqui, ó, uma estratégia baseada em EMA, com período curto de 8, período longo de 55. Tá? Eu não vou entrar, e com um candle de 4 horas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes e explicar o que é EMA, etc. Tá? Esses indicadores de análise técnica, eles são complexos, existem cursos específicos para isso, né? Mas você vai encontrar na Investopedia diversos artigos que explicam esses indicadores de uma linguagem bem acessível. Então fica a dica, investopedia.com costuma explicar bem esses termos de análise técnica e de finanças em geral, muito claramente. Tá? O que eu vou falar aqui é sobre esse Number of Targets to Buy. Tá? Isso aqui é o seguinte, cada vez que o CryptoHopper executar a análise técnica que você configurou, o que ele vai fazer? Ele vai chegar à conclusão ou não, né? Se dentre aquelas 15 moedas que você selecionou, tem alguma que é boa para comprar, certo? E se tiver, ele vai comprar. Esse campo aqui, você configura quantas compras ele vai fazer no máximo por execução, tá? Então vamos supor que eu quero preencher rápido as minhas posições. Eu posso colocar, por exemplo, 4. A cada execução eu quero que ele faça até 4 compras. Quer dizer que se ele encontrar até 4 moedas boas para comprar, ele vai comprar. Se ele encontrar 3, ele vai comprar 3. Certo? Não quer dizer que ele vai comprar sempre 4. Tá? Ele só vai comprar o que for bom para comprar, de acordo com a sua estratégia de análise técnica. Tá bom? Agora, pode acontecer dele não chegar à conclusão de que nenhuma está boa para comprar. Tá? Isso é normal, você tem que ter paciência, deixa o Hopper trabalhar, ele sabe o que faz. Que tem muita gente que é ansioso, né? Configurou o Hopper e já quer que ele já saia comprando e vendendo, e não é assim que funciona. O mercado, você está atuando sobre o mercado, que é muito volátil e que requer bastante paciência, às vezes, para você atingir resultados, ok? Mas beleza, vamos continuar aqui ao que interessa, né? Nós temos o Trailing Buy, né? Que eu já mostrei para vocês o que é o Trailing Buy.
lá na nossa compra manual. Aqui eu só vou habilitar para ele fazer para todas as compras. Então eu quero que todas as minhas compras usem Trailing Buy automaticamente. Então é só habilitar aqui nessa configuração. Aqui eu já salvei. E aqui eu tenho as minhas configurações de venda. Tá? Então lembra que eu disse que eu quero vender com 10% de lucro? Essa configuração aqui. Mas aqui eu tenho também o Max Open Time Sell, que eu posso dizer quanto tempo que eu quero que a minha ordem de venda fique aberta. Eu vou dizer só 2. Se em 2 minutos ele não conseguiu que a minha ordem seja preenchida, ele vai cancelar e colocar outra. Pode ser que o preço caiu e por isso eu não estou conseguindo vender. E aí ele vai fazer uma nova tentativa pelo novo preço. Né? Que a ideia é tentar conseguir a venda da melhor forma possível, principalmente quando você estiver usando o Trailing Stop Loss. Okay? E aqui o Percentage Higher Ask é o inverso do Percentage Lower Bid, né, que a gente conversou lá na parte de compras. A ideia aqui é o seguinte, na hora de vender, eu quero tentar vender um pouquinho acima do preço. Será que eu consigo? Em alguns casos você vai conseguir. Tá? Imagina que você colocou lá, eu quero vender com 10%. Tá? Teoricamente, no momento que ele atingir 10%, ele só atingiu porque o preço estava subindo. Né? Então será que ele não pode subir um pouquinho mais do que aquilo? Pode, ou não. É uma configuração arriscada. Às vezes ele chega no 10%, mas não chega no 10,5%. E aí ele não vai, a sua ordem de venda não vai ser preenchida. Você quer correr esse risco? Eu acho que não vale a pena. Oportunidades de compra e venda vão ter aos montes. Mas se você quiser, você fica à vontade de usar esse campo. Minha recomendação é colocar 0 aqui para garantir que as suas ordens de venda sejam preenchidas rapidamente também. Ok? E aqui eu tenho a estratégia de vendas. Né? O que é Sell Based on Strategy? A estratégia de análise técnica, ela não só recomenda a compra, como também recomenda vendas. Assim como os sinais também podem recomendar vendas. Tá? Só que é bem perigoso habilitar o Sell Based on Strategy, porque se você habilitar essa opção e chegou uma recomendação de venda vinda da sua estratégia de análise técnica, o que vai acontecer? O CryptoHopper vai vender, não importa se está no lucro ou no prejuízo. Tá? Então eu não recomendo habilitar isso por isso. Se você tiver uma posição no prejuízo, ele vai vender. Tá? Para venda no prejuízo, você já tem a opção do Stop Loss, né? Você tem outras opções, não tem necessidade de habilitar essa opção. E hold assets when your target is the same. É o seguinte, imagina que você tem uma posição da moeda X e a sua estratégia de análise técnica analisou o mercado e descobriu que aquela moeda ainda é boa para compra. O que ele faz? Ele compra de novo? Se você habilitar o hold assets when your target is the same, ele não vai comprar de novo. Tá? Ele vai manter aquela que você já tem, porque você já comprou. Se você não habilitar isso, ele pode comprar várias vezes a mesma moeda. Tá? Se ela continuar sendo recomendada para compra. Às vezes é bom, porque se ela continua sendo recomendada para compra, é porque ela está num bom momento. Né? Mas depende da sua estratégia, tá bom? Eu vou deixar como está, não vou mexer aqui por enquanto, tá bom? E aqui eu tenho a configuração do Stop Loss, certo? Deixa eu só salvar a minha configuração. Vamos dar uma olhada na nossa dashboard. E só para a gente ver, ó, a nossa posição já está com 2,28% de lucro, olha que beleza. Tá? Ela já deve ter armado o Trailing Stop Loss. Vamos ver? Ó, ela já armou o Trailing Stop Loss, olha que beleza. Então já está protegido o meu lucro. Ela já está em 2,51%. Então se ela cair 0,5% agora, ele vai vender com 2% de lucro. Já está garantido 2%. Olha que beleza. Então vamos lá agora configurar o que falta na nossa estratégia de venda. Não, é o Stop Loss, desculpa. Nós vamos habilitar aqui o Stop Loss, tá? Eu vou colocar aqui 3%. Lembra que naquela posição eu configurei para 2%. Então, aquela configuração que eu fiz, para aquela posição ela tem precedência. Mas todas as outras que eu comprar vão usar um Stop Loss de 3%. Tá? Observe que ele me deu um grande aviso, né? Porque se usando o Stop Loss você pode perder dinheiro. E efetivamente vai acontecer isso. E eu também posso habilitar o Trailing Stop Loss global. Ou seja, eu quero que todas as minhas posições tenham Trailing Stop Loss. Só que ao invés de usar aquele Trailing Stop Loss
modesto, né, que eu usei naquela posição, eu quero trabalhar com 3,5 de armação e 1,5 de perda. Assim, a partir do momento que armou, no mínimo 2% eu levo. Tá? Então, lembrando como é que funciona o trade stop loss, né? Assim que atingiu 3,5%, ele começa a monitorar o preço. A partir do momento que caiu 1,5, ele vende. Tá? Com essa configuração eu consigo ter lucros mais altos, mas desde que atinja pelo menos 3,5%. Senão ele não vai vender. Aqui eu tenho um botãozinho, ó, use trailing stop loss only. Se eu habilitar essa opção, o Crypto Hopper vai ignorar aquele percentual de lucro que eu configurei lá de 10% e ele só vai vender com trailing stop loss. Tá? Então eu vou habilitar aqui que eu quero lucro máximo. Quero só o trailing stop loss. Tá? Quero tirar o máximo que eu puder das moedas. Então se ela for até 50% de lucro, eu vendo com 50%. Não, desculpa. 48,5%. Né, que ele vai esperar cair 1,5, tá? Essas duas opções aqui são muito boas de se habilitar, gente, muito importantes, tá? A primeira é o seguinte, quando ele estiver vendendo, né, no trailing stop loss, pode acontecer das suas ordens de venda não serem preenchidas. Por quê? Porque o preço está caindo, né, e às vezes cai muito rápido. Então essa opção de reset faz com que o trailing stop loss ele recalcule caso a ordem não seja preenchida. E aí ele só vai colocar uma nova ordem se ele ainda estiver dentro da regra do trailing stop loss. Senão ele vai aguardar ela voltar a dar o lucro de novo. Tá? Então é bom habilitar. E a segunda, only sell with profit. Significa o seguinte, se por acaso o preço cair, despencar a ponto de ficar negativo, o trailing stop loss não vai vender. Aí ele para de monitorar aquela moeda até que ela volte a dar um novo lucro de 3,5% nesse meu exemplo. Tá? Então, por segurança, é bom habilitar essas duas opções. Ok? Aqui eu tenho o auto close, ok? Que é a mesma coisa que eu já mostrei para vocês lá. Você pode fechar automaticamente após tantos dias, né? Então nós não vamos habilitar. E eu tenho ainda aqui a parte de DCA e shorting, tá? O nosso vídeo já está com 1h16. Eu acho que é cansativo demais abordar esses dois assuntos nesse vídeo, tá bom? Então eu vou deixar, daqui a alguns dias eu vou fazer um vídeo somente sobre shorting e dollar cost averaging, ok, gente? Então desculpa não abordar esses dois assuntos. Aí tem ainda a parte de arbitragem, né? São duas opções que só existem na versão Canguru, que é arbitragem e use altcoins para sinais, né? Eu também não falei de sinais aqui, né? Puxa vida. Eu acho que eu posso falar um pouco de sinais. Vamos lá, vai. Mais uns 5 minutinhos. Então, como é que funciona a parte de sinais? Para mim usar sinais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assinar um sinal, tá? Assinar um sinal. O que é assinar um sinal? Eu dizer que eu quero usar aquele sinal, certo? Então, aqui, clicando na página de sinais, ele vai trazer para mim quais os sinais que eu tenho para minha exchange. Ele já coloca eles em ordem de performance. O que é performance? É um somatório, né, um acumulador de lucro de todos os sinais emitidos por esse provedor até hoje. Tá? Então, assim, sinais, provedores que estão há mais tempo no mercado, normalmente eles vão ter um acumulador maior, né? Provedores que emitem maior quantidade de sinais também. Então, não necessariamente um provedor que tem um indicador de performance maior significa que ele é melhor. Mas você tem como ver o relatório, né, do provedor para se basear na sua decisão. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse View Report para esse Blade Runner, ele vai me mostrar aqui, né, até os 100 últimos sinais emitidos por esse provedor, que tipo de sinal que é, né, se era compra ou venda, tá? Aqui eu tenho um sinal de compra, tá? E qual foi o percentual máximo de lucro e qual foi a maior perda que esse sinal atingiu, tá? Então você vê que, por exemplo, esse provedor aqui, os sinais dele parecem estar atingindo bons percentuais de lucro e a perda máxima dele não está tão alta, né? Então, teoricamente, seria seguro usar esse provedor se eu estiver trabalhando com stop loss de 3%, que nem eu coloquei, né? Eu não vou ter tantas incidências de stop loss, certo? Teoricamente, né?
E também eu vou ter um bom lucro, né? Tá vendo? 3, 6, 14, né? Então parece ser um bom provedor. Porém, ele não é gratuito, ele custa $10 por mês, né? Então se eu quiser, por exemplo, estou só experimentando o CryptoHopper, né? Não sei ainda se eu vou comprar o CryptoHopper ou não. Pode ser que eu não queira usar um sinal pago, né? Então posso querer, por exemplo, usar um provedor de sinais gratuito, né? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, o TradingView Crypto Screener, Crypto Gnome Signals Pro, não, esse não é grátis. Tem esse Crypto Quality Signals que é grátis. Tem Altcoin, não, tem Altcoin Ninjas que é grátis, tá? Vamos dar uma olhada no relatório desse Altcoin Ninjas. Não sei por que os resultados dele aqui estão vazios. Estranho. Os resultados recentes dele estão vazios. Vamos ver um outro gratuito aqui que a gente possa usar. Vamos ver esse Crypto Gnome. Então esse Crypto Gnome, observem que ele tem alguns sinais aqui com lucro muito alto, mas que também chegou a valores muito baixos, né? Provavelmente eu teria uma alta incidência de stop loss se eu estivesse usando esse provedor, tá vendo? Então, não que não seja um bom provedor, mas possivelmente eu só funcionaria para mim se eu trabalhasse sem stop loss, né? Não é o nosso caso. Vamos ver um outro. Não tem muitas opções aqui de sinal gratuito. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também está com alguns resultados bons, mas alguns casos que está batendo mais do que 4%, tá vendo? Poderia ser um pouco arriscado usar com o nosso stop loss baixo, certo? Aqui, ó, chegou a 8,5%, negativo 8,9%, né? Tem alguns até que chegou a lucros altos, né? Mas aparentemente nenhum desses está 100% adequado para o nosso stop loss baixo, a não ser o nosso Blade Runner que parecia estar bastante bom, tá? Então eu não vou... Vamos ver se esse aqui, ó. Esse aqui é gratuito também. Tem alguns que está em branco, não estou entendendo bem porquê. Mas vamos lá. Esse aqui ele não tem dado muita ocorrência acima de 3%, mas também a maioria são lucros bem baixos, né? Mas parece adequado para o nosso teste, né? Vamos assinar então esse cara aqui. E vamos configurar ele, tá? Que opções que eu tenho para configurar o sinal? Eu tenho Market Order, que eu recomendo habilitar em todos os sinais, tá? Essa opção ela faz com que a compra seja sempre feita pelo preço de mercado, então a chance de você ter sucesso nas compras é maior. Se você quiser comprar, ter um valor diferente de compra de ordem para sinais, você pode pôr aqui. Eu não recomendo, senão você começa a ter diferenciação no tamanho das ordens, e aí aquele controle de quantas ordens o máximo vai ter, começa a ficar complicado, né? Se você quiser almejar um lucro diferente quando vier de sinais, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, como eu estou vendo que esses sinais aqui não estão dando muito lucro, eu vou colocar aqui 0,65, só para a gente experimentar, tá? E o percentage higher bid, para sinais, ele é uma configuração diferente, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 0,5. Isso vai fazer com que ele tente ele tente comprar ofertando mais do que o preço de mercado, tá? Então a chance de você comprar aumenta ainda mais, tá bom? E Sell Signals é quando o provedor fornece sinais de venda. Eu não recomendo habilitar essa opção porque uma vez que ele receba um sinal de venda, ele vai vender todas as posições daquela moeda, não importa de onde vieram. Então, às vezes você pode ter feito uma compra manual ou ter comprado pela estratégia e a posição está negativa, ele vende, né, porque veio um sinal de venda do sinal. Se você trabalhar só com sinais e só com um provedor, você pode habilitar essa opção, tá? E aí o provedor de sinais
vai trazer para você os sinais de venda. Tá? Então eu já habilitei aqui o meu provedor de sinais. Eu posso ir aqui na dashboard. A nossa posição aqui já está com 4,79%, olha que beleza. E agora que eu já tenho sinais habilitados, etc., eu vou habilitar a minha compra e vou habilitar a minha venda, tá? Então a partir de agora o meu Hopper está totalmente pronto para trabalhar, com sinais, com estratégia de análise técnica, com tudo que tem direito, tá bom? Só para a gente terminar, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa parte aqui, né? Até agora estava no Target Found, porque eu estava com compra desabilitada, então não tinha por que ele ficar fazendo análise técnica, né, se ele não ia ter que comprar. Nesse momento ele está fazendo a minha primeira execução de estratégia. Tá? Lembra que lá quando a gente estava comparando os preços, né, as opções de assinatura, a gente falou que tinha um intervalo entre execução de estratégia? Né? Então o que significa isso? Aquele intervalo de tempo é quanto tempo o CryptoHopper vai dormir entre processar sua estratégia de análise técnica e a próxima execução. Tá? Então não é um intervalo entre execuções, tá? É o intervalo entre o término de uma execução e o início da próxima. Por isso que o intervalo entre execuções ele pode ser maior do que aquilo. Muita gente fala, pô, meu Hopper não está comprando a cada 10 minutos. Ele não vai comprar a cada 10 minutos. A cada 10 minutos ele vai executar a análise da estratégia, vai verificar todas as moedas que você selecionou, de acordo com a estratégia de análise técnica que você selecionou, se alguma delas está boa para compra. Se estiver, ele vai fazer as compras para você, até o limite daquele number of targets to buy, né, que a gente colocou em 4. Então, nessa minha primeira execução, ele deu no target found. O que quer dizer isso? Que nenhuma das minhas moedas está recomendada para compra nesse momento. Tá? Mas olha que interessante, ele acabou de vender o nosso MTH. Ó, enquanto a gente conversava aqui, ó, ele vendeu. Por que ele vendeu? Provavelmente porque ele caiu. Ó, trailing stop loss initiated at rate, né? Então ele vendeu porque a moeda caiu aquele 0,5% que a gente definiu. Tá? E nesse momento a minha lista de last 5 cells agora tem um item, que foi vendido com 4,79% de lucro. Olha que beleza. Né? Mas voltando aqui na nossa conversa, então a minha primeira execução não identificou nenhuma moeda que está boa para compra. Tá? Isso não quer dizer que a minha estratégia está ruim. Né? Ela também me protege, porque ela só vai comprar, né, segundo a gente falou, moedas que estiverem subindo. Então agora o CryptoHopper vai dormir 10 minutos, daqui a 10 minutos ele vai analisar de novo as minhas moedas. Eu posso até mudar minha lista de moedas até lá. Ele vai analisar as moedas que estiver na lista e se tiver alguma boa para compra, ele compra. Beleza? É assim que funciona o CryptoHopper. E esse 10 minutos é o intervalo entre essas execuções. Por isso que é interessante, às vezes, você ter um Hare ou Canguru, porque o Hare vai executar a cada 5 minutos, o Canguru a cada 2. Então o Canguru ele é uma máquina de trade, né? Ele a cada 2 minutos analisa as suas moedas e já faz as compras, etc. E desde que você tenha uma estratégia de venda agressiva, né, você consegue realizar muitas operações por dia. Tá bom? Nesse momento, nós não temos nenhuma ordem aberta, nenhuma posição aberta, e o nosso resultado da nossa operação está dando 4,79% de lucro até agora em relação ao valor que eu investi. Tá bom, gente? Eu vou encerrar esse vídeo por agora, então eu fico devendo para vocês um vídeo atualizado sobre DCA e shorting. Eu já falei sobre DCA nos meus vídeos anteriores, tá? Mas a interface estava um pouco diferente. Então, se vocês quiserem aguardar, tá? No próximo vídeo eu vou falar de novo sobre DCA e vou falar em detalhes para vocês. Muito obrigado pela audiência e deixe os seus comentários, críticas, sugestões para a gente poder ir melhorando cada vez mais. Tá? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.